Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para todos nós. Para nós que queremos conhecer a sua vontade, estudando a sua palavra, tendo discernimento da vontade de Deus no nosso coração pelo Espírito Santo. Temos gravado uma série de programas com este tema da família. E é isto que veremos hoje no nosso programa. Conversaremos sobre filhos bem criados. Vamos ver o que Deus quer nos falar? Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo te ensinar. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que todas as pessoas sonham com a sua vida, têm os seus planos, seus propósitos, e dentro da normalidade está o casamento. Dentro do casamento, também os filhos que virão. E é muito importante a gente poder, desde o começo ou até antes do casamento, sonhar com o lar, sonhar com a família, projetar aquilo que desejamos e buscar de Deus a realização dos nossos sonhos. Nós hoje temos visto muitos jovens que não estão sonhando com o casamento. Muitas meninas que às vezes não estão sonhando em ter filhos. Hoje nós estamos vendo uma circunstância, uma situação tão diferente no meio dos nossos jovens, quando estão focando em primeiro lugar a sua carreira. Sabemos que a carreira é muito importante, mas nós sabemos também que é passageira. A família é um bem dado pelo Senhor tão maravilhoso. Nós aqui estamos vindos de uma família, criados por pais, o normal, o certo, aquilo que durante séculos e séculos e séculos, por que não dizer milênios, sempre foi o normal dentro da raça humana. O pai, a mãe e os filhos. E nós vamos ver no nosso estudo de hoje que nós podemos sonhar com a nossa família, sonhar com os nossos filhos e nos prepararmos para termos uma família feliz, uma família bem estruturada, uma família cheia da presença de Deus, uma família abençoada. Vamos ver então sobre os filhos bem criados dentro do contexto do Salmo 127. Este salmo foi escrito por Salomão. Salomão escreveu e ele cria, mas nós vamos ver que na vida dele, ele não fez conforme ele escreveu. Há muitas pessoas que sabem dar conselhos, há muitas pessoas que sabem falar das coisas bonitas, das coisas de Deus, mas nós precisamos de falar não só com as nossas palavras, mas com a nossa vida, com a nossa experiência. E Salomão diz assim, no primeiro versículo do Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Bem, vamos parar aqui um pouquinho e meditar nesta palavra tão profunda. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E nós sabemos que a edificação de uma casa não é algo tão simples, não é algo na cabeça de qualquer um. Claro que nós temos casas muito simples, uma cabana, a casinha dos índios, os indígenas brasileiros, os indígenas lá das tribos da África, casinhas feitas com madeira e as folhas de coqueiro, de sapé, apenas para abrigar da chuva e do sol, casas muito simples. Mas nós sabemos que há casas tão lindas, casas tão bonitas, casas com 1, 2 pisos, 3, com muitos cômodos, casas que foram projetadas de acordo com o padrão da família, o gosto
do marido, da esposa e os bens, os recursos financeiros deles. Então, nós sabemos que uma casa, primeiro, ela vai ser projetada. Só que para ser projetada, tem de ter o terreno. E o terreno, às vezes, é acidentado. Às vezes o terreno é plano, às vezes o terreno é rochoso, é um terreno arenoso, é um terreno, vamos dizer, que pantanoso. É importante saber que tipo de terreno, o declive ou o nível do terreno, para que se possa fazer a planta adequada. Tarefa de quem estudou, tarefa de um arquiteto, de um engenheiro, do arquiteto, que vão fazer várias coisas, não apenas fazer um desenho bonito de uma casa, mas vão olhar detalhes como a entrada do sol, o sol da manhã, o sol da tarde, a luz, o vento, a fachada, a frente da casa, a parte de trás, o quintal, tudo muito bem estudado, tudo muito bem detalhado. O terreno é a primeira coisa. Na família, nós sabemos que o terreno pode simbolizar muito bem o nosso próprio coração. Jesus, ele fala de 4 tipos de coração, 4 tipos de terreno. Ele fala de um terreno que é à beira do caminho, um terreno que foi pisado, um terreno onde os carros, as rodas dos carros, os cascos dos cavalos, os pés das pessoas, passando constantemente, fizeram daquela crosta algo tão duro, algo tão impermeável, podemos dizer, de tanto ser pisado. Há pessoas cujos corações se tornam endurecidos. A palavra de Deus não penetra porque foram tão feridas. E elas criam aquela crosta, aquela superfície tão dura, por causa de feridas do passado. Como é importante entrar no casamento curado. Quando se passa um arado nesse terreno que foi pisado, ele está pronto para brotar, ele está pronto para produzir. Porque Jesus foi comparando estes terrenos com algo que viria produzir frutos, daria uma plantação. Há corações que são como cheios de pedras, pedregosos. Essas pedras são coisas rudes e o coração está endurecido, o coração não tem algo que possa produzir amor, produzir bons relacionamentos, não há profundidade na terra para germinar a semente eterna. Aí vem o calor, vem o sol, esquenta aquela plantinha que está crescendo e ela morre, não chega a dar frutos. Pessoas que têm pouco para dar, elas têm pouco para dar. São pessoas que tudo que você dá ainda é pouco, elas querem mais. Pessoas às vezes deprimidas, pessoas às vezes que se escondem ou que têm um coração assim, que não aceita com facilidade o bem, as coisas boas, a gratidão. Há corações que são, como Jesus disse, cheios de espinhos. Os espinhos são as preocupações com o mundo. Os espinhos são as tentações deste mundo, as atrações. Pessoas que às vezes não levam a sério o seu casamento, são levadas pelas atrações do mundo. Logo estão traindo a esposa, traindo o marido, trocando o seu cônjuge por outro, trocando o seu lar tão facilmente. Os espinhos sufocam e matam a pequena semente do amor no casamento. Mas há a terra boa. A terra boa é aquela que produz, a terra boa é a confiável, a terra boa é aquele coração que certamente vai ser feliz. Aquele coração que tem muito para dar. Então, a primeira coisa na construção de um lar é o terreno. O terreno precisa ser um bom terreno,
ou pelo menos ser preparado para isto. Então, se a casa está num declive muito grande, quem sabe um aterro, quem sabe cortar um pouco mais este declive, quem sabe acertar este terreno, mas ali está o arquiteto para fazer a planta. E ele então vai fazer algo muito lindo. E é preciso usar material de primeira qualidade. Se usa material inferior, eu me lembro que há alguns anos atrás, um prédio inteirinho ruiu aqui no Brasil, porque eles chegaram à conclusão que foram usados materiais de segunda classe, materiais inferiores, materiais que não poderiam suportar aquela construção. Areia e o cimento, tão importantes, é necessário que o material seja de primeira, coisa boa para suportar a casa, para suportar a construção e para abrigar a família que ali estará. O que seria um material de segunda classe na formação de um lar ou na criação dos filhos? É trazer aquilo que nossos pais deixaram, mas de negativo. Quantos dizem, meu pai não foi um bom pai, minha mãe não foi tão legal com os filhos, mas eles estão fazendo da mesma forma, estão caminhando do mesmo jeito. Como é importante termos material de primeira classe para construir o lar, para construir a família. Então diz aqui a palavra, se o Senhor não edificar. Temos o terreno que pode ser modificado pela ação do Espírito Santo. Temos um material que nós devemos buscá-lo na palavra de Deus para usar este material na construção do lar da família. E nós temos o arquiteto, que é o Senhor, aquele que nos conhece, aquele que conhece as nossas vidas e que pode nos dar um lar feliz, segundo o seu coração. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não estiver na sua casa, se Deus não estiver no seu lar, se Deus não estiver na criação dos seus filhos, tanto esforço que você faz será em vão. Você não vai conseguir alcançar o alvo, alcançar o alvo que você sonhou de ter uma família feliz, plenamente feliz. Então, primeiro ponto para criar bem os seus filhos é deixar Deus ser o seu Deus. É deixar Deus te ensinar. É deixar Deus edificar a sua casa. Olhando, dirigindo esta construção e trazendo este material de primeira classe para você. E diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós não podemos estar ao lado dos nossos filhos 24 horas. Impossível. Vai ter aqueles momentos que eles estarão sozinhos. Vai ter aqueles momentos que nós teremos de deixá-los para a escola, para a faculdade, para a vida. E quem vai guardá-los? Quem vai cuidar deles? Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Como é importante entendermos que um modo de nós guardarmos e protegermos os nossos filhos é dando a eles a palavra de Deus. É inculcando neles os princípios da palavra de Deus. É colocando na sua mente, entre os seus olhos, nas suas mãos, no seu coração, a palavra de Deus. A divina semente para prosseguir, para que eles possam ter uma vida bonita, saudável, para que eles possam ter direção e segurança. É isso mesmo, vamos aprendendo com o Senhor neste salmo tão lindo, Salmo 127. Vamos ver que o próximo passo nos fala de uma dependência total do Senhor. Olha o verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. O Senhor está dizendo aqui, inútil. Você vai dizer, mas esta é minha parte.
Eu tenho de fazer isso, tenho de levantar cedo, tenho de programar a minha vida, eu tenho de estar com tudo certinho. Claro, temos de fazer isso, temos de buscar isso, temos de ter a nossa vida bem agendada, tudo certinho, anotado, excelente. Mas, se nós confiamos apenas em nós, apenas no nosso raciocínio, na nossa capacidade, vai ser inútil. Inútil. Nós veremos nossos filhos escorregando pelas mãos, nós veremos nossos recursos, nossa casa escorregando. Inútil. Inútil é a gente levantar de madrugada e comer aquele pão penosamente. Por quê? Diz o texto, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Enquanto descansamos, não é no sentido, eu vou dormir e deixar Deus agir. Esse dormir é descansar no Senhor. Nós trabalhamos, nós fazemos a nossa parte, cumprimos o nosso papel, mas descansamos no Senhor em suas promessas, sabendo que se nós damos a nossa mão ao Senhor, Ele é fiel para nos conduzir e para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então, inútil é levantar de madrugada, comer o pão que penosamente foi granjeado, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Isaías nos diz algo interessante. No capítulo 64, verso 4, ele diz que nunca com os olhos se viu, nem com os ouvidos se ouviu, de um Deus além de ti, Senhor, que trabalha para aquele que nele espera. É isso mesmo. Deus trabalha por nós. Agora mesmo, Deus está trabalhando por mim e trabalhando por você. Deus trabalha por nós. Quando a gente vê aquilo que você esperava tanto, aquilo que você achava que estava agarrado, aquilo que você achava que foi perdido, de repente Deus traz uma solução, de repente Deus traz algo que você diz, meu Deus, só o Senhor podia fazer isso, quando nós descansamos nele. Então vemos que uma família feliz e filhos bem criados tem pais que dependem totalmente do Senhor. O versículo seguinte vai nos falar do cuidado e da provisão de Deus. O finalzinho diz, aos seus amados ele dá enquanto dormem. E vamos ver agora os filhos. Diz o texto, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Que coisa linda! Os filhos são herança do Senhor. O que isso quer dizer? O que quer dizer que os filhos são herança do Senhor ou nossas? Os filhos são nossos ou são do Senhor? Herança é aquilo que nós ganhamos, que foi trabalhado pelos nossos pais. Os pais trabalharam, os pais acumularam, os pais ajuntaram, os pais enriqueceram e os pais deixaram para os seus filhos. A herança é aquilo que o filho recebe depois que os pais partem para a eternidade. E aqui está dizendo que os filhos, nossos filhos, são herança do Senhor. Tem um sentido duplo. Tanto os nossos filhos são herança para nós, que Deus nos dá, como os nossos filhos são a nossa herança para Deus. Nós os entregamos para o Senhor e para o serviço do Senhor. Nas duas situações, nós vemos como é importante compreender que os nossos filhos pertencem ao Senhor, irão para o Senhor, precisam do Senhor. É necessário que, para os nossos filhos serem bem criados, nós tenhamos este entendimento de que eles pertencem a Deus. Um dos problemas que muitas mães enfrentam ou que criam este problema é essa, podemos dizer assim, mães possessivas ou pais possessivos, que pensam que os filhos são propriedade deles, não deixam os filhos crescerem, não os liberam, não os enviam, não soltam. É tão lindo o simbolismo do casamento, quando o pai vem entrando com a sua filha vestida de noiva e ele vem até o noivo,
que lá na frente está esperando. E então o noivo vem, dá um abraço ali no sogro, o sogro lhe dá um abraço e ele recebe a noiva. Agora é ele que vai cuidar. Agora é uma nova família que está começando. Agora são eles. É importante que os pais liberem os seus filhos. As mães não podem ficar controlando as filhas, o genro, os filhos casados, ficar intrometendo na criação dos netos, ficar intrometendo no trabalho, nas finanças dos seus filhos. Mas é necessário que liberem, porque a herança do Senhor são os filhos. Eles pertencem ao Senhor. Diz aqui o texto que o fruto do ventre é o seu galardão. Galardão é aquela recompensa que esperamos. Ah, mas você pode dizer, tem filhos que não são galardão, que não são recompensa. Tem filhos que são um grande problema. Tem filhos que são um grande peso. Filhos que entraram para as drogas, filhos que entraram para o crime, filhos que entraram para o pecado, são peso, mas continuam recebendo amor. Continuam necessitados ardentemente de Deus e do seu perdão. Continuam necessitados de paz com sabedoria. Porque os filhos devem ser e devem trazer para os seus pais alegria e significar recompensa. Eu já estou com 47 anos de casada. Temos nossos filhos casados, os netos. Que coisa gostosa quando a gente olha para os nossos filhos e vê a sua família bem criada. E olhamos nossos netos e os vemos bem criados. Isso traz uma alegria, é recompensa, é galardão, é coroa. Filhos bem criados. E o texto termina dizendo, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Os filhos são como flechas. As flechas, quem vê uma flecha que houve a mira e ela foi solta do arco e pode vê-la no ar, pode pensar, a flecha está solta, a flecha está livre, a flecha faz o que ela quer, ela vai para onde quer, mas não é verdade. Ela foi direcionada pelo guerreiro. O guerreiro direcionou para o alvo e ela vai para lá, é para lá que ela vai, para onde foi direcionada. Nossos filhos estão sendo direcionados por nós. Filhos obedientes, filhos educados, filhos amáveis, filhos corteses, filhos que são responsáveis, eles foram bem criados. São flechas, flechas na mão do guerreiro. Os pais vão moldar os seus filhos, vão colocá-los como eles quiserem, como eles sonharam, vão dar a direção para os filhos. Se você direciona seu filho para a televisão dia e noite, é para lá que ele vai. Se você direciona seu filho para os joguinhos digitais, para a violência, é para lá que ele vai. Se você direcionou seu filho para o esporte e só o esporte, é para lá que ele vai. Mas você deve direcioná-lo primeiro para Deus. Primeiro. E quando Deus toma os nossos filhos, há um equilíbrio em todas as áreas da vida. De responsabilidade, de obediência, de amor, de fidelidade, de bem-aventurança. Que você possa criar os seus filhos na sabedoria do Senhor. Vamos orar então? Vamos colocar nossos filhos diante do Senhor? Ou os seus sonhos de um casamento? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e te peço, Senhor, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, enche-me do Teu Espírito Santo e ajuda-me a ser uma bênção em Tuas mãos. Ajuda-me a fazer aquilo que Tu queres. Ajuda-me a viver a Tua palavra e a ensinar para a geração que logo vem.
para os nossos filhos. Ajuda, Senhor, a cada pessoa que está nos assistindo agora, aqueles que são solteiros, que sonham com casamento, dá-lhes este casamento segundo o teu coração. Prepara cada um em santidade, em pureza, em amor, para ser nas tuas mãos uma grande bênção. Cada filho, cada lar, ó Deus, onde chegou a tua palavra, que sejam abençoados, abençoados com paz, com amor, com a tua doce presença, trazendo libertação, trazendo segurança, trazendo salvação, trazendo vida para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.